para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Pode sentar. Por isso que essa série que a gente vai falar agora será para a sua glória. E a intenção nossa é despertar em você uma vida, viver uma vida que glorifique a Deus, que exalte a Deus em todas as coisas que você faz. Em especial hoje, nesse aspecto sobre brilhar. Assim que a gente conhece alguém, veja se não é assim, na maioria das vezes, uma das perguntas que a gente faz para a pessoa, a gente enrola, daqui a pouco chega, tu faz o quê? Qual é a tua profissão? O que você faz? Por quê? Porque saber o que a pessoa faz, a profissão dela, tem muito a ver com características da pessoa, de quem a pessoa é. Sem dúvida, um engenheiro, ele é muito diferente de um arquiteto, embora sejam próximos. O arquiteto, ele é mais artístico. O engenheiro, ele é mais reto e às vezes não se dão muito bem as duas profissões. São os bastidores. Não vamos trazer para aqui. Mas a gente sabe que um professor, ele vai ser diferente de um vendedor. As características das pessoas são diferentes. Então, a gente percebe que saber a profissão da pessoa, isso já indica algum perfil característico da personalidade da pessoa. Se a pessoa é extrovertida, ela é mais retraída. Como também o que a pessoa gosta de fazer, os hobbies da pessoa, as atividades. Tudo isso tem muito a ver com o nosso chamamento, tem muito a ver com a maneira como nós fomos criados e o propósito que Deus nos criou. Porque uma coisa importante que a gente precisa saber e precisamos compreender qual é o meu propósito de vida dentro do propósito de Deus. Quem eu sou? Então, saber quem você é, saber os seus gostos, as suas características, o jeito especial que Deus criou você, isso vai guiar você para o seu propósito. Às vezes, situações da sua vida vai guiando você para o seu propósito. Essa semana, acho que foi antes de ontem, a gente foi visitar um primo meu, que fazia muito tempo que a gente visitava. Minha irmã estava aqui, então ela gosta assim, de ligar os pontos, e liga para um e vai para o outro e consegue unir a família. E aí a gente foi conhecer, já conhecia, mas assim, eu conheci uma parte histórica dele que eu não conhecia, do meu primo. Assim, a gente, graças a Deus, a gente veio de uma família assim, com uma história de poucos recursos. E aí, minha família é de Bonito, ele também veio de Bonito, e nos comecinho dos anos 70, vou falar no geral, tá? Não vou ser tão preciso. Mas aí ele veio para Recife e ele conta a história dele assim, que ele veio em cima de um caminhão de manga, chupando manga lá, né? Naquela época era possível andar em cima do caminhão. Chegou em Recife, ficou feliz da vida porque tinha muita manga para ele chupar também, que era o alimento que ele podia ter. Aí ele foi trabalhar na casa de um senhor aqui, como motorista. Motorista, o sonho dele era ser um vendedor. E como ele morava lá no interior, Bonito, se comia muito beiju. A comida que tinha era beiju, na casa de farinha, né, de fazer beiju. Inclusive, ele fez até ele é bem interessante. Porque assim, ele criou meio que um museu da história dele, da vida dele, assim, das coisas, lá na Ceasa. Ele tem uma empresa lá de panificação na Ceasa e já foi presidente também da Ceasa já 2 vezes aí. Inclusive, tem uma estátua na frente do órgão lá dele também, da pessoa que fizeram homenagem a ele. Então, assim, a pessoa bem pitoresca, né? E aí, ele falando que ele comia muito beiju e o sonho dele era, ele dizia assim, um dia quando eu ficar rico, eu vou comprar um balaio de pão. Porque aí eu vou comer pão doce, pão francês e pão tal. E aí, é interessante que hoje, isso guiou ele para um propósito da vida dele. De quê? Ele trabalhou veio morar aqui em Recife, trabalhou como motorista, depois teve uma grande oportunidade de ser convidado a trabalhar como vendedor para esse homem, e o homem falou assim, olha, eu sinto você como parte da família, que eu vou dar para você casa e comida, não vou dar salário, mas casa e comida você vai ter, porque você faz parte da família, né? E ele ficou 4 anos, mas depois ele foi evoluindo, até que nos anos 80 ele conseguiu construir uma padaria, uma padaria, e depois foi presidente da panificação aqui de Recife, depois ele hoje abriu um instituto de pão para ajudar as pessoas a fazerem pão para terem pão na vida delas. E aí, o que eu estou dizendo é assim,
que às vezes a nossa história ela vai conduzindo a gente para o nosso propósito de vida, de colocar o pão nosso de cada dia na mesa das pessoas. Então, às vezes a sua história, às vezes você não teve noção ainda do propósito que você tem na sua vida. A sua vida, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, e às vezes muito mais, o sofrimento que acontece na vida da gente, dá uma direção, dá uma guinada na vida da gente, que nos aponta para o propósito de Deus. Lembra de Neemias que a gente estudou? Aquele sofrimento que teve, aquela dor que ele sentiu, era o chamamento de Deus, estava alinhando o coração dele no coração de Deus para o propósito de Neemias de construir um muro. E na nossa vida também, na sua vida e na minha vida, Deus quer que você identifique o seu propósito. E a gente vai identificar nosso propósito, muitas vezes, pela nossa profissão, pelos nossos gostos, pelos nossos hobbies e pelo que nós somos. Qual o propósito? Que contribuição eu posso dar? Não apenas para a sociedade, mas a gente que é crente, a gente que é cristão, meu propósito dentro do propósito de Deus, da criação de Deus. É importante você considerar isso. Qual o seu propósito dentro do propósito de Deus? Falando sobre isso, Jesus falou assim para... A gente acabou de ler aqui em Mateus, né? Jesus falou assim para os seus discípulos, que eles eram luz. Vocês são luz. Então, não sei se você também tem essa consciência de que você é luz. Ou se você tem essa consciência de que você é luz, ou não. Às vezes você pega a sua luz, pega o que Deus deu para você brilhar, coisas únicas suas, e você esconde. Porque eu sei que é muito estranho, às vezes, falar assim, ó, brilhe, brilhe. Porque você fala assim, não, mas se eu brilhar, eu estou roubando a glória de Deus, e eu estou querendo aparecer, e não. Como crente, eu tenho que estar sempre me escondendo, está correto. A gente, nossa ideia, e também meu sentimento aqui, não é que você vai competir com Deus e competir com o seu ninguém. Mas é perceber que você tem uma luz especial, tem um brilho especial que Deus colocou em você para brilhar. E foi Jesus mesmo que disse assim, ó, que essa luz não é para ser colocada debaixo de um alqueire, mas uma luz ela é para ficar num lugar bem alto para brilhar. Não sei se para você o que é que você tem mais medo, é de falhar ou é de brilhar. Mas Jesus convidou você para brilhar. Porque quando os holofotes voltam para você, você faz o quê? Você pega o seu brilho e dá para a glória de Deus. É interessante, imagine o sol, ele falasse assim, o sol nasceu para brilhar. O sol dissesse assim, não, eu não vou brilhar porque eu não vou competir com a glória de Deus no universo. Eu vou me esconder, eu vou me apagar. Como é que seria? Imagine só. Mas é interessante que o sol, com a glória dele, brilha a terra. Quando a gente olha para o sol, a gente agradece a quem? Lembra de quem? Da grandiosidade de Deus, da bondade de Deus. Cada um de nós temos funções diferentes, temos coisas e hábitos diferentes. Imagine o seu filho, quando olha para a figura materna, ela fala assim, minha mãe, ela me ensinou o que é amor, e amor me liga com Deus. Imagine o pai que ama seu filho, que cria um relacionamento com seus filhos, que o filho olha assim, não, meu pai me ajudou a conhecer Deus Pai. Ele não me travou. Ou seja, a sua glória, você desenvolveu o seu dom, as suas habilidades, a sua vida, você fez todas as coisas para brilhar quem? Para apontar para quem? Para Deus. Você foi meticuloso, cada passo da sua vida, das suas ações, você sempre estava pensando em dar glória para Deus. Você queria, sim, atrair as pessoas para você, porque você queria ter a oportunidade de levar essa luz para Deus. Não sei se você consegue perceber isso, que às vezes a gente não tem consciência disso, e às vezes, como crente, a gente procura, às vezes, vive uma vida medíocre nas nossas coisas que a gente faz. Porque fala assim, não, Deus está vendo e Deus se agrada de tudo. Mas o que Deus chama a gente é você brilhar no que você faz, no que você é, nas suas diversas ações, para glorificar a Deus. Porque se você não brilhar, outras pessoas vão brilhar. Outros pais vão brilhar como pais exemplares, talvez para os seus filhos ou para a sociedade. Porque você, como crente, não cumpriu seu papel de verdadeiro pai e mãe. Às vezes, na sua profissão, você como profissional, professor,
você é um professor medíocre na sua sala de aula. Você perdeu uma grande oportunidade de ser um bom professor para as pessoas. A sua luz brilhar e quando você tiver essa oportunidade, você levar a glória de Deus. Então, assim, precisa perceber, ter a consciência quem você é. Quem nós somos. Isso faz diferença para a gente glorificar a Deus. Porque nós fomos criados para levar essa glória para Deus ser glorificado aqui nessa terra por meio de nós. Para trazer ordem para essa terra. Para trazer a bondade de Deus aqui para essa terra. Para trazer a graça de Deus aqui na terra. Deus não colocou alienígenas ou anjos aqui, mas colocou eu e você, onde nós estamos. Eu sei que alguns de nós têm tarefas, às vezes corriqueiras, às vezes maçantes, mas é interessante a gente perceber, se você tiver consciência de quem você é, e de que tudo que você pode fazer para a glória de Deus, você vai começar a querer brilhar nas coisas que você faz. Você não vai em vez de você ficar escondendo quem você é, o dom que Deus você deu, naquela falsa humildade, você vai se levantar. Deixa eu falar de um profeta que teve essa impressão. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus chamou Jeremias e falou assim, Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu tinha um propósito para você. E aí Jeremias falou, não, mas eu sou como uma criança, não, eu sou assim, eu tenho isso aqui, eu não posso. E começa a colocar desculpa e dificuldade. Parecia Moisés também, quando Deus estava chamando ele para o propósito dele e ele colocando empecilhos e dificuldades. Se Deus está chamando você, irmão, ele lhe capacita. Não. Eu sei que tem alguns bloqueadores, a gente vai falar desses bloqueadores que impedem da gente exercer a nossa vocação, o nosso chamamento. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia você, Jeremias. Essa é a nossa história, não é? Deus conhecia ou não conhecia a gente? Ele sabia cada um de nós também. Essa história de Jeremias é a nossa história. E antes de você nascer, eu o consagrei, ou seja, eu separei. Eu já criei uma vocação para você, eu já vocacionei você. E constituir você, eu já dei a vocação para você ser profeta às nações. Eu não sei qual é a sua vocação, mas eu sei que você tem uma vocação. E sei que alguns que estão aqui escondem essa vocação. Bloqueia a vocação, bloqueia a luz que Deus quer fazer por meio de você. Não faça isso não. Lembra, o Senhor deu talentos para cada um de nós. Um deu 5, outro 2, outro 1. Para fazer o quê? Para cada um negociar, brilhar. E o Senhor vai repreender se você esconder. Se você usar a falsa humildade, não, é porque, você sabe, né, para a glória, não competir com a glória de Deus. Se Deus deu o seu brilho, deu sua luz, é para você brilhar nesse mundo. E se você saber quem você é, você vai ter juízo na sua cabeça que você não vai querer roubar a glória de Deus, não. Você não vai competir com a glória de Deus. Pelo contrário, você vai pegar todo o brilho e vai dar glória para Deus. E a sociedade está precisando de pessoas brilhando. Brilhando no mundo da arte, brilhando no mundo educacional, brilhando no mundo administrativo, brilhando no mundo de segurança, no mundo familiar, na nossa sociedade, no nosso bairro. Deus está precisando de pessoas que brilhem. E se você não perceber, não ter consciência de quem você é, Deus está perdendo grande oportunidade. Meu desejo essa manhã é dizer assim, brilhe. Mas não tenha medo de brilhar, não. Porque eu sei que tem algumas coisas que bloqueiam o brilho da gente. Uma das coisas, às vezes, é a falta de compreensão da humildade. Não, humilde é aquele que não, sempre está atrás. Sempre não é. Deus precisa de pessoas. Vou ler aqui. Aqui a gente fala sobre esses bloqueadores. Jeremias, capítulo, ainda versículo 6, fala assim, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É ou não é? Deus está chamando, a gente botando dificuldade. A gente botando alguma desculpa. Por causa disso. Por causa disso. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Deus está dizendo para você, não diga isso que você fica dizendo sobre o chamamento que Deus está dando para você, sobre sua comissão. Tem algo que impele na gente. Sabe o que é comissão?
é aquele desejo que a gente tem da gente, que enquanto você não cumprir a sua comissão, o seu chamado, sua vocação, você não sente prazer e satisfação na sua vida. Mas quando você realiza, pode dar trabalho, pode ser trabalhoso, mas quando você realiza o seu chamamento, você está cansado, mas você se sente satisfeito. Porque você sente que está cumprindo o propósito de Deus. E Deus está chamando, Deus tem um chamamento para cada um de maneira diferente, especial. E Deus está dizendo para você, não diga que não passa de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá. Porque quem está mandando sou eu. Quem está empoderando você sou eu. Quem está dando a luz para você sou eu. Vá. É o Senhor falando para Moisés. É o Senhor falando para você também. Vá para aquilo que você foi chamado. Eu lhe empodero, eu vou trabalhar nisso aí. Claro, talvez você saiba o seu chamamento, você já está claro do seu propósito, você já sabe para que Deus chamou você. E talvez você não veja a grandiosidade acontecendo. Não tem problema. Não tem problema de começar pequeno. A gente não tem medo de sonhar grande, começar pequeno. Porque às vezes o propósito que Deus chamou para a gente foi algo grandioso. Mas o começo, ele precisa ser pequeno. Porque nesse processo Deus está trabalhando na gente. Lembra de José, foi chamado para fazer o quê? Governar reino. Salvar vidas. Mas era preciso passar por um projeto. Por um processo. Não é de imediato, porque você foi chamado, você sabe o seu chamamento. Agora! Não é assim. É um processo porque Deus precisa trabalhar em você. E todo o processo, Deus foi trabalhando na vida de José. E José aproveitou todas as coisas que iam acontecendo, porque ele sabia o propósito da vida dele. E não ficava reclamando, mas aproveitava. A prisão, sendo caluniado numa prisão, ameaçado. Quiseram pegar ele à força. Assédio sexual e tantas outras coisas, mas José sabia quem ele era e o propósito da vida dele. Isso faz diferença. Para cumprir no propósito. Glória a Deus. Né? Então, ou seja, existe um processo que a gente está sendo feito. Davi também foi pequenininho ali, mas Davi foi até ungido quando era pequeno, mas ele teve todo o processo, ser perseguido por Saul, correndo, lutar contra o gigante, os irmãos não compreenderam ele, todo um processo, até se tornar um rei. Então assim, espere no processo de Deus, no tempo de Deus. Não queira também, agora eu sei que é o meu chamamento, eu sei que é o meu propósito, eu tenho certeza que foi Deus que fez isso, não, agora eu quero que seja assim. Tem um processo. E você vai passar pelo processo. Mas o bom é você ter a certeza que a mão de Deus está sobre você e sentir prazer no seu chamamento, naquilo que Deus está fazendo por meio de você. O que impede então você de exercer a sua luz e brilhar a sua luz? Uma das coisas é medo. Medo de fracassar. Vários sentimentos, né? Medo de ser criticado. De as pessoas não compreenderem, que não vão compreender mesmo. Porque é algo único que Deus chamou para você. Porque a maneira como a gente faz é diferente da outra pessoa. Então o medo bloqueia a gente. É um dos bloqueadores que impede você de cumprir o seu propósito. Você se acha inadequado. Assim como Jeremias. Não, eu não passo de uma criança. Eu sou limitado disso, eu sou limitado daquilo, eu não consigo. Eu não sei falar bem, eu não sei isso, aquilo, eu não sei andar direito, eu não sei falar, se eu fosse fulano de tal, ou se eu tivesse muito dinheiro, ou se eu tivesse tal emprego, ou se eu tivesse isso e aquilo, aí sim, a vida seria diferente. Não é assim, Deus chamou você do jeito que você está. Até mesmo dentro de uma cadeia, de uma prisão, você pode brilhar Deus. Paulo e Silas fizeram isso, e José fizeram isso também. Ou seja, Deus está dizendo para você, onde você estiver, no estado que você está hoje, faça tudo para a glória dele. Brilhe para a glória dele. Dê um significado para todas as coisas, até mesmo as coisas maçantes, para a glória de Deus. Outra coisa, né, além de ser bloqueador, que a gente tem, do medo de a gente brilhar, um outro é a autossuficiência. É você achar que porque você tem um chamamento de Deus, porque você está ungido por Deus, você é capaz de fazer tudo sozinho. O que seria de Paulo sem Timóteo? O que seria Pedro sem Marcos? O que seria Esté sem Mordecai?
Isso mostra para a gente que não é o suficiente, a gente precisa de outras pessoas junto conosco na caminhada para realizar o que seria Jesus sem os 12 discípulos. Claro, ele seria tudo, seria eterno. Então, por favor, não é desvio não, é só assim, mostrando assim, que como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado, para nos ser monitores da gente, para instruir, para ensinar, para a gente estudar, para encorajar, para fortalecer. Ou seja, essa caminhada a gente precisa de pessoas. É importante ter pessoas junto conosco. Imagina Mordecai, Esté sem Mordecai. Esté morrendo de medo lá de exercer, amedrontada lá, Mordecai fala assim, Esté, quem sabe que tu não estás aí, não foi para esse fim, não foi para esse propósito de salvar o povo da grande morte lá do povo judeu. Quem sabe que você está nesse bairro não é para você alcançar as pessoas que estão ali. Quem sabe que na tua profissão, o teu poder de influência não é para isso e aquilo. Quem sabe? E aí a pessoa de Mordecai ajudou ela a orientar ela. Ou seja, como é importante, e essa é a nossa intenção aqui em Recife, a gente desenvolver a questão do discipulado. Termos amigos e irmãos que a gente possa estudar a palavra e discipulados para a gente ter comunhão, prestar conta, confessar pecados, falar, ensinar, estudar. A gente está desenvolvendo projeto, a gente está estudando isso aí, e isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Porque a gente sabe, e a gente acredita assim, que por meio do discipulado, participar de cultos, participar de congressos e conferências é bom, é importante, a gente vai continuar participando, vai situar os irmãos, mas esse cuidado individualizado de ter pessoas que possam discipular pessoalmente, individualmente, isso é essencial para o nosso crescimento individual e coletivo da igreja, de criar uma base que a gente possa crescer. Então, considere que a sua luz, para brilhar, você precisa de outras pessoas. E não esconda o brilho que Deus deu para você. Ele tem muito para dar glória e glorificar a Deus. Para abençoar outras pessoas por meio de você. Você é um canal de Deus aqui na terra para trazer a glória de Deus. Ou melhor, para trazer a bondade de Deus. Para trazer a graça de Deus e para trazer a ordem de Deus onde você está. Você, até mesmo em coisas simples, você pode fazer a glória de Deus resplandecer. O seu trabalho mais maçante, glorificar. Talvez um trabalho que a gente considere talvez menos honroso, uma pessoa que trabalha coletando os lixos da rua. Imagine se não houvesse essa profissão. Que causas não seria para nós? Ela está ali também representando a glória de Deus, no sentido de trazer ordem e limpeza para essa terra. Ou seja, toda profissão, tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Seja comida, seja bebida ou bebendo. Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Traga consciência, traga a sua consciência da sua vida. Seja consciente. Eu estou fazendo isso aqui, tem um sentido. Eu sou especial. Eu tenho valor diante de Deus para trazer a glória de Deus. A gente desenvolver essa consciência do nosso brilho, do brilho que Deus deu para a gente. A gente vai fazer as coisas com intencionalidade melhor e maior. A gente vai ficar grato a Deus pelo quem nós somos e onde nós estamos. A gente vai ter um sentido para a nossa vida. Ter essa consciência. Considere isso. Perceba isso. Viva a sua vida com um propósito. Você não está aqui por acaso, não. Você tem sentido. Não deixe que as pessoas, a situação, até mesmo o seu problema, até mesmo a sua fome, que você está passando fome porque você só come beiju. Isso pode ser um trabalhar de Deus para você depois no futuro dar de comer a muita gente. Então a sua dor que você passa, se você coloca na mão de Deus, é capaz de abençoar outras pessoas no futuro. Porque Deus às vezes usa a nossa dor, a nossa angústia, o que a gente passou na nossa história como fonte de bênção. Se você colocar na mão dele. Se você der direção para ele, se você permitir e tiver consciência. Por isso, você é especial, você é muito importante, cada um de nós. Tem um brilho, esse brilho é para ser colocado mesmo no lugar alto, para as pessoas verem as suas boas obras e darem glória a quem? A Deus. Não se esconda, não. Não se esconda, porque Deus quer usar você. Deus tem um chamamento, é para você. Para você. E você não precisa, nesse chamamento, ser igual a outra pessoa, se comparar com outra pessoa. Né?
Eu preciso ser como fulano e tal, eu preciso falar como fulano e tal, eu preciso me vestir como fulano e tal, eu preciso morar como fulano e tal para ter a glória. Não precisa, não. Você brilha na proporção que Deus lhe deu. Eu preciso ter um canal como fulano e tal, tantos seguidores para brilhar. Eu preciso. Precisa. É na sua proporção, Deus quer usar você. No tempo que Ele quiser, na proporção que Ele quiser. Simplesmente brilhe para a glória de Deus. Vamos encerrar lendo esse versículo que a gente começou lendo, de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Eu quero que vocês lembrem disso. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Mateus 5, fala assim, versículo 14. Todos acharam? Vamos ler juntos? Nós somos a luz do mundo. Vamos falar. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado. Deus quer colocar você no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. É por meio de você. Dessa maneira, isso que está falando é Jesus, minha gente. Não é Rogério que está falando, não. É Jesus. Assim, brilhe também a luz de vocês. Diante de quem? Dos outros. É isso mesmo. É diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus, esse é o seu propósito. Vamos orar. Senhor, querido Pai, Senhor, a gente quer brilhar para a Tua glória. Senhor, para que Tu seja glorificado em nossa vida. Nas coisas corriqueiras que nós fazemos. Senhor, nós queremos brilhar, nós queremos que a Tua luz ilumine outras pessoas. Senhor, não queremos viver uma vida medíocre nem ficar reclamando das coisas que nós temos, mas queremos tudo contribuir para a Tua glória. Nossa história possa influenciar outras vidas a Te amarem, a Te buscar, a se dedicar e ver o poder desse evangelho transformador que foi capaz de transformar um pecador em um filho amado de Deus, que hoje pode brilhar. Brilha, Senhor, sobre quem está aqui nesse momento e sobre quem vai ver essa mensagem, está assistindo essa mensagem agora. Brilha, Jesus. Brilha por meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Domingo, alguns anúncios agora, tá? Importantíssimo. Próximo domingo, a gente vai ter, calma, tá? Enquanto isso, não saia, porque a mensagem não acabou. Vocês agora vão brilhar um para o outro por meio. O Lívia vai dar uma folhinha para vocês com as perguntas relacionadas a essa mensagem. E vocês vão conversar um com o outro para brilhar um para o outro também. E tem um aviso muito importante que vai acontecer no próximo domingo. No próximo domingo. No próximo domingo, nós vamos começar uma série aqui à tarde de um estudo chamado Fundamentos. Fundamentos cristãos da nossa fé. Então isso é bom para a gente. Se você já tem um fundamento da fé, você já conhece algumas coisas, bom, vai relembrar, você vai reviver. E para outros também que são novos, é importante a gente ter um fundamento da fé. A gente conhecer as Escrituras. Isso vai ajudar bastante. Está aqui, ó. Próximo domingo, Fundamentos. Glória a Deus. Vai ser domingo à tarde. Então a gente vai ter o nosso culto pela manhã, 10 horas. Almoçamos, de 1h30 a gente começa. E aí vai ser ministrada pelo pastor José. Está preparando com muito carinho uma série de... São 5 encontros que nós vamos ter
começando o próximo domingo. Pode também trazer visitantes também para participar. Lembrando também, próximo domingo, às 9 horas, quem quiser ter um momento especial de oração, de aprender a orar, 1 hora de oração, a gente tem aqui o nosso quarto de oração, quarto de guerra aqui, e tem sido uma experiência muito boa de aprendizagem, né, irmã? Né? Amém, glória a Deus. Então agora, irmãos, você pode sentar em trios. Queria convidar você a se misturar para conhecer, assim, os meus familiares aqui, vocês interagissem, para conversar, fazer duplas e interagir.